Confesso. Que beleza! Tava com saudade de vocês, mosquito. Então, continuando a matéria da aula passada, que faz tanto tempo já, vamos continuar com os espelhos planos. Vamos continuar com os espelhos planos. Eu precisava dessa continuação, cara. Seria uma pena a gente parar aqui, já que eu tenho algumas coisas interessantes para te contar dos espelhos planos ainda. Olha, vamos olhar o que a gente acabou de estudar. E se eu estava comentando com vocês na aula anterior, sem ser essa aula anterior ainda, nós vimos a câmera escura e começamos já a chamar de O o tamanho do objeto, não é? E chamar de I o tamanho da... Para o espelho plano, já que eles têm o mesmo tamanho, eu poderia traduzir matematicamente como I igual a O. Concorda comigo? Nós chamamos na câmara escura de P a posição do objeto até o orifício e de P' a posição da imagem até o orifício. No espelho plano, P e P', o P é a distância do objeto ao espelho e P' é a distância da imagem ao espelho. O que vocês me dizem sobre esses tamanhos? São iguais, né? Só que o Carl Friedrich Gauss, o matemático que desenvolveu as equações que nós veremos futuramente, para os espelhos esféricos e para as lentes, ele criou regras de sinais para poder montar equações mais belas. E a regra de sinal que ele definiu para P e para P' era o seguinte: quando essa distância é medida onde tem luz, positiva ela é. Quando essa distância é medida onde não tem luz, ela é negativa. Vocês aceitam que atrás do espelho não tem luz? Por isso que P' vai ser uma distância negativa, enquanto P é uma distância positiva. Então não seria justo igualar P igual a P', já que uma é positiva e outra é negativa. Para que fiquem iguais de verdade, eu coloco o menos. Isso aqui é a representação matemática para o fato de a distância do objeto ao espelho ser igual à distância da imagem ao espelho. Cara, olha que interessante. Aquela equação da aula anterior, I sobre O igual a menos P' sobre P, essa equação também é válida para espelho plano, só que ela é inútil. Como I é igual a O, eu tenho o direito de, no lugar do I, colocar O, não tem? E O dividido por O dá 1. O P está dividindo, passa multiplicando, vira aquilo ali, né? Certo? Por isso nós jamais usaremos essa equação em espelho plano, porque não é necessário. Mas se um dia tu sentir vontade, não se acanhe, vai dar resultado certo. Mas é inútil. Cara, com essas ideias de espelho plano, a gente consegue tirar outras conclusões interessantes. Dê uma olhada na translação de espelho plano. Cuidado, gente. Transladar um espelho plano é pegar um objeto diante de um espelho e, em vez de fazer o objeto se mexer, tu fazer o espelho se mexer. Então, olha só. Vamos supor que a distância do objeto ao espelho era x. A que distância a imagem se forma do espelho? Obrigado, x. E qual é a distância do objeto até a imagem? Obrigado, x mais x, 2x. Observem vocês que eu vou manter o objeto onde ele estava, no mesmo maldito lugar, objeto. Só que eu vou pegar o espelho e vou fazer ele ir um pouco para trás. Eu vou chegar ao espelho y metros para trás. Qual é a nova distância entre objeto e espelho? Obrigado pela participação. X, que já tinha, mais o y que eu afastei o espelho. E a que distância a imagem vai se formar? Com certeza, x mais y, pelo que a gente acabou de estudar. X mais y. Qual é a distância do objeto que estava estático até a nova posição da imagem? 2x mais 2y. Se a distância da imagem original ao objeto era 2x, eu mexi no espelho com o objeto ficando parado e a imagem foi para uma posição 2x mais 2y. Quanto que a imagem foi para trás? Se era 2x e agora é 2x mais 2y, a gente conclui que a imagem foi
2y para trás. O que eu queria que tu percebesse é que quando eu desloquei o espelho y metros, a imagem se deslocou 2y metros. O deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Só para ver se tu tá ligado. Só para ver se tu tá ligado. Espelho. Ah, que belo espelho plano. Objeto. O objeto andou 1 metro diante do espelho. Quanto que a imagem vai andar em relação ao espelho? Como eu acabei de te mostrar que quando a gente mexe o espelho, a imagem mexe o dobro, é natural que vocês tenham se confundido e respondido 2. Mas eu vou perguntar de novo. Eu, Otávio, estou diante do espelho. Eu, Otávio, ando 1 metro. Quanto é que a coisa lá dentro vai andar? 1 metro, se ela andar 2, tu sai correndo, te beijo e chama um padre. Seria o equivalente a eu dar 1 passo e a imagem dar 2 passos, cara. Não faz sentido. Tu viu qual é o perigo do vestibular? A gente te treina para uma situação. O vestibular coloca uma situação diferente daquela que tu estudou. E tu no nervosismo acaba achando que é a mesma situação. O que eu te ensinei é translação de espelho, não de objeto. Se o objeto se mexe 10 metros, a imagem se mexe 10 metros no espelho plano. Tá beleza? Outra. Imagina que isso aqui é um espelho bem grande, ó. Aí eu peço pros caras, não, bota mais pra esquerda o espelho. É minha casa, mandei comprar um puta do espelho. Aí eu tô aqui parado, olhando o espelho. Aí os caras pegam o espelho e mexem o espelho 1 metro pra direita. O que acontece com a imagem? Entendeu? Altos espelhos, porra que grande, vai dali até lá. Eu tô bem no meio dele, me olhando. Ah, que beleza. Por favor, senhores, arrastam o espelho um pouco pra lá, obrigado. Fixa ele 1 metro pra lá. Eu fico aqui me olhando. O que acontece com a imagem quando esse espelho vai para a direita, 1 metro? Não acontece nada. Ou seja, cuidado, transladar o espelho é afastar o espelho ou aproximar o espelho de um objeto parado. Aí a regra funciona. Qualquer outra situação, pense com calma. Pegadinha. Eu estou a 10 metros por segundo me aproximando do espelho. A imagem se aproxima do espelho com que velocidade? 10 metros por segundo, nós temos que chegar junto ao espelho. E eu, em relação à imagem, como que nós nos aproximamos? 20, né? Um com 10, outro com 10, 20. Sem problema. Voltando à translação do espelho. Quando eu mexo o espelho, tu aceita que a imagem se reposiciona instantaneamente? Tu não precisa mexer o espelho e esperar a tua imagem chegar no lugar dela. É automático, mexer o espelho, tá lá a imagem. Se a imagem anda o dobro com o mesmo tempo, tu aceita que eu posso afirmar que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho? Né? Porque se eu estou diante do espelho, o espelho é mexido 1 metro, a imagem anda 2. Isso no mesmo tempo. Se a imagem andou o dobro da distância no mesmo tempo, ela estava com o dobro da velocidade. Espelho se move a 100 km por hora, se afastando do objeto. A imagem se afasta a 200. Se o espelho é afastado ou aproximado do objeto a 1000 km por hora, a imagem se aproxima a 2000 km por hora. Mas cuidado, se eu pudesse mexer o espelho na velocidade da luz, a imagem não se mexeria com o dobro da velocidade da luz, porque é impossível superar a velocidade da luz, né? Como nós discutiremos em física moderna futuramente. Então tá, translação de espelho, a decorada importante é aquilo ali. Mexeu no espelho, dobra o que acontece com a imagem. Cuidado em decorar sem raciocinar. Outra situação que a gente aproveita e vê no embalo é rotação de espelho. Em vez de transladá-lo, afastando ou aproximando do objeto, eu vou rotacioná-lo. Então, rotação de espelho plano. Rotação de espelho plano. Lá estava o espelho numa certa posição. Um raio incidiu nele e sofreu reflexão, obedecendo às leis, obviamente. Assim eu sei que se o raio chegou com ângulo alfa, ângulo de incidência, o ângulo de reflexão também é alfa.
E qual é a distância angular entre o raio incidente e o raio refletido? Alfa mais alfa? Obrigado. Peguei o meu espelho e dei uma rotacionada nele, ó. Rotacionei ele de um ângulo beta. Esse raio incidente agora vai incidir no espelho numa nova posição, né? Vocês aceitam que se eu rotacionei o espelho, a reta normal rotacionou junto? Se eu rotacionei o espelho de um ângulo beta, a reta normal também rotacionou beta graus. Qual é o novo ângulo, então, de incidência? Qual será esse novo ângulo de incidência? Antes era alfa, né? Aí eu girei o espelho de um ângulo beta. Qual será o novo ângulo? Parabéns, garota. Alfa mais beta. Se esse ângulo é alfa mais beta, quanto é que vai ser o ângulo de reflexão? Alfa mais beta. E qual vai ser esse ângulo todo aqui? Esse mais esse. Esse ângulo todo. 2 alfa mais 2 beta. Curioso, né? O raio incidente e o raio refletido original tinham uma distância angular de 2 alfa. Quando eu girei o espelho de um ângulo beta, a distância angular entre o raio incidente e o novo raio refletido foi 2 alfa mais 2 beta. Então eu te pergunto, o raio refletido girou de que ângulo? É, né? 2 beta. Se era 2 alfa e passou a ser 2 alfa mais 2 beta, eu percebo que o raio refletido girou de 2 beta. Mas quanto que eu tinha girado o espelho? Só beta, né? O que eu estou querendo te dizer, cara, é que se eu giro um espelho de 10 graus, os raios refletidos rotacionam de 20. Se eu giro um espelho plano de 30 graus, os raios refletidos giram 60, o dobro. É tudo dobro, né? Cuidado com a decoreba. O que eu estou te dizendo? Que a rotação dos raios que formarão a imagem é o dobro da rotação que o espelho sofreu. Se fosse para decorar, né? Era para decorar que é tudo dobro quando é a imagem. Mas cuidado que eu te mostrei que tem situações que são perigosas. Isto aqui não é uma caneta, é uma lanterna refletida no espelho plano. Ah, que bela lanterna. Peguei a lanterna e girei ela, girei ela de 10 graus. Quanto que a lanterna imagem refletida no espelho plano girará? 10. O que eu te perguntei foi assim, ó, que se tu gira a tua mãozinha assim na frente do espelho, a mãozinha dela tem que girar igual, porra. Tu imagina, tu dá meia volta com a mão da coisa dá 2 voltas, cara. Não faz sentido. Tá entendendo? Eu não tô bravo, tá? É o meu jeitão mesmo, tá? Fica tranquilo, que eu sou assim enfático, eu gosto de deixar a coisa visceral, certo? Então cuidado, hein? Girei a minha mão de 10 graus. Pô, a mão da imagem tem que girar 10 graus, senão tu chama um padre, manda benzer esse espelho, tá possuído pelo demônio esse espelho. A imagem fez igual, cara. Certo? O que eu estava querendo te dizer é o seguinte, ó, se eu girar o espelho de um certo ângulo, certo? Quanto que a imagem vai se reposicionar? Se eu girar o espelho de 10 graus, a imagem vai rotacionar 20 graus. Aí sim, é o espelho que eu mexo. Perigosíssimo isso. Bem perigoso. Cuidado com a decoreba. O mais importante é tu compreender o que está sendo dito. Um último detalhe ainda sobre espelho plano é o que a gente chama de acoplamento. Acoplamento de espelho plano. Acoplamento de espelho plano é quando eu tenho 2 espelhos formando um certo ângulo entre um e outro. Vou fazer um desenho de uma situação fácil aqui, que é quando os espelhos são perpendiculares. Esse é o espelho E1, esse é o espelho E2. Quando eu boto um objeto, pessoal, diante desses espelhos, um objeto, nós já vimos que o espelho E1 vai formar uma imagem, a gente pode chamar de I1. O espelho E2 vai formar uma imagem que vai estar à mesma distância do espelho que o objeto está, I2. Mas tu aceita que a imagem gerada por um espelho vira objeto para o outro? A luz pode se refletir num espelho primeiro e depois no outro espelho. A imagem da imagem. Então observem que essa imagem
formada pelo espelho 1, o I1, é um objeto para o espelho 2. Se eu quiser ver onde é que essa imagem apareceria no espelho E2, eu poderia prolongar o espelho, como se ele estivesse maior para lá, e usar a mesma ideia. A distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Seria o I1'. Vou chamar de linha para lembrar que é a imagem da imagem. Mas peraí, se a imagem I1 é objeto para o espelho 2, portanto, a imagem I2 formada pelo espelho 2 é um objeto para o espelho 1. Só de uma pessoa ter completado a minha fala, eu percebo que estava absolutamente conectado com o meu raciocínio. Show! E aí tu prolonga o espelho E1 e sabe que essa distância tem que se igualar para cá, né? Observe que a imagem da imagem vai se formar em cima da outra, vai formar bem aqui em cima, uma sobreposição. Então vai ter uma outra imagem ali equivalente a I2'. Nessa situação onde os espelhos são perpendiculares, um objeto formou quantas imagens visíveis? Quantas imagens? 3, né? Porque não vai dar de ver aquelas que estão sobrepostas, elas vão estar exatamente uma em cima da outra. Se tu pega 2 espelhos na tua casa e fica brincando de mudar o ângulo entre eles e bota uma borracha ali entre os espelhos e vai contando quantas borrachas tu enxergas refletidas nos espelhos, testando um pouquinho, tu acha uma equação, cara. Tu acha uma equação que te permite calcular o número de imagens formadas. E a equação é assim, ó. 360 sobre alfa menos 1. Esta é a equação que nos permite calcular o número de imagens, onde o alfa é o ângulo entre os espelhos que estão acoplados. Nesse caso, quanto é que é o ângulo? 90, né? 360 por 90 é 36 por 9, que é 4. 4 menos 1, 3. 1, 2, 3. Certo? Olhando para aquela fórmula, parece que ela é boba. Parece que só tem 2 perguntas, né? Ou eu te dou o N e te peço o ângulo, ou eu te dou o ângulo entre os espelhos planos e te peço o número de imagens. Mas eu já vi uma questão bem bonita para essa fórmula aí. Uma questão bem bonita. A questão era mais ou menos assim. Um coreógrafo deseja fazer um espetáculo com 24 bailarinas em cena. 24 bailarinas em cena. Mas ele só dispõe de 3 atrizes. Bailarinas, obviamente. Aí a questão perguntava qual é o ângulo que esse coreógrafo deve usar entre 2 espelhos planos para conseguir iludir o público do jeito que ele quer. Ele só tem 3 bailarinas físicas, verdadeiras, atrizes. Ele quer que o público veja 24. E a questão fala que é através de acoplamento de espelhos planos. Como que eu vou usar essa equação nessa situação? A galera que já viu esse exemplo pode se manifestar. Precisa formar mais 21 imagens. Precisa formar 21 imagens. E aí? A colega está indo muito bem. 24 menos 3, 21 imagens. E agora? Ainda não. Falta ainda uma sacanagemzinha. Aquela fórmula não foi fabricada para 3 objetos, ela foi fabricada para um objeto só. Claro, aquelas 21 imagens é para os 3 objetos, né? Então eu pego as 21 imagens, divido pelos 3 objetos, as atrizes são objetos, e dá 7 imagens por objeto. É isso que é importante. Agora já pode ir para a fórmula. Agora tu bota o 7 no N e descobre quanto vale o alfa. Cuidado com a decoreba, tá dividindo, passa multiplicando. Infarto na hora já. Menos 1 passa para cá mais 1. Na verdade soma 1 em ambos os lados, né? Agora sim. Tá dividindo, passa multiplicando, tá multiplicando, passa dividindo. E aí divide por 8, dá 180, 90, 45 graus. Se entre os espelhos o ângulo for 45 graus,
mas conseguir, vai dar um puta do efeito, a galera vai ficar de cara. Vai ser difícil reconhecer qual é reflexão, qual que é bailarina de verdade, se os espelhos forem bem colocados e bem limpos, certo? Então, é um artifício muito usado aí por galera da arquitetura, né? Tem lá uma sala minúscula e queres fazer alguma coisa para receber as pessoas e queres dar a sensação de um ambiente mais amplo. Taca espelho que realmente ilude pra caramba, dá a sensação do lugar ser muito maior do que é. E nesse caso dá para iludir, né, os espectadores economizando atrizes. Muito bem, eu diria que a pior situação para poder aplicar essa formulazinha, uma das piores situações. Aí eu acho que foi a nossa aula, né? Posso dar uma coladinha? Então olha só, eu acho que era isso aí, cara. Campo visual vale a pena comentar, para dizer que a aula foi bem feitinha. Campo visual. Campo visual de um espelho são todos os pontos que se pode ver por reflexão através do espelho. Eu vou te dar duas técnicas interessantes para determinar o campo visual de um espelho. Aí tu pode escolher a que tu acha mais interessante, ou de preferência, né, saber até as duas. Campo visual. Campo visual de um espelho, como eu disse, são os pontos visíveis no espelho por reflexão. Se eu te dou um espelho, para que tu me calcule o campo visual dele, me demonstre o campo visual, eu tenho que dizer onde é que está o observador. Então vamos dizer que ali está o observador, naquele ponto vermelho. Na prática, a pupila do indivíduo tem que estar ali. Se a pupila do indivíduo está ali naquele ponto, eu consigo representar graficamente o que ele vai ver através desse espelho. Pô, nós que somos jovens todos aí já vimos muitos super-heróis emitindo raios do olho, né? Certo? São vários os super-heróis que têm essa capacidade, né? Laser. Eu não te falei que aquilo ali é o olho de um observador? Finge que ele é um super-herói e ele pode emitir raios do olho dele. O raio emitido para a parte superior do espelho seria refletido através das leis da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vocês viram o que eu fiz? Eu peguei essa distância, dobrei ela para cima e desenhei o raio refletido. Desta maneira eu estou obrigando que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Se o super-herói emitisse um raio para a parte inferior do espelho, esse seria o raio refletido, né? Aceitável? O aluno poderia pensar, esse professor é retardado, né? Não existe super-herói que emite raio de luz, né? Não, mas os raios de luz não são reversíveis. Então o raio que vai não existe. Mas existe o raio que vem? Existe, né? Os objetos podem, né, emitir luz, bater no espelho, refletir no teu olho, né? Ou seja, eu faço o raio de luz que não existe, mas concluo que qualquer raio de luz que chegue nessa região tem chance de bater no espelho e bater no olho do indivíduo, né? Quer dizer que toda essa região entre esses raios é chamada de campo visual. Então eu finjo que a pessoa que está observando o espelho é um super-herói que emite luz do olho. Faço um raio refletir na parte superior e outro na parte inferior do espelho. E aí eu sei que aquilo é uma situação absurda, mas eu sei que os raios de luz são reversíveis. E aí então eu uso esses raios refletidos como um guia para me determinar o campo visual do espelho. Se eu quisesse fazer o caminho oposto, eu teria que ficar chutando vários raios, né, até conseguir o raio certinho que bate no espelho e vai no olho do cara. Por isso que eu faço o desenho no sentido oposto. Só isso. Uma outra técnica que talvez seja mais legal ainda é a seguinte, ó. Vou tentar imitar o que eu fiz ali em cima. Um espelho que tem 3 quadradinhos de comprimento, mesmo espelho, e o observador estava 3 quadradinhos para cá e 1 quadradinho para cima. Ali está o olho do observador. A pupila do cara está exatamente ali. O que esse indivíduo pode ver através desse espelho? Onde é que estaria a imagem do olho dele? Se esse aqui é o olho dele, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seria ali, né, a imagem do olho dele, né? Certo? E a luz anda em linha. Aí eu pego um raio de luz que sai aqui do olho do cara, passa pela parte inferior do espelho, e pego um raio de luz que sai do olho do cara, passa pela parte superior do espelho.
Tudo que está entre esses raios é chamado campo. Na verdade eu não desenhei, mas eu poderia ter desenhado, né? O raiozinho, né? Batendo ali, certo? O raiozinho batendo ali. Mas aí eu fiz a imagem do olho do cara e usei a imagem do olho para fazer análise. Ah, tá certo, né? Não sai luz do olho dele, né? O olho dele recebe luz. Então o certo seria os raios estarem desenhados no sentido oposto. Qualquer raio de luz que chegue nessa região pode, por reflexão, atingir o espelho e depois o olho do observador. Portanto, isso é chamado de campo visual. Um objeto que está aqui, por que ele não vai ser visível? Porque a luz que sai dele e bate no espelho se reflete e não vai para o olho. Aí o cara não enxerga. Campo visual. Tudo aquilo que é visível através do espelho por reflexão. O que tu acha? Se eu pegar esse espelho plano e entortar ele dessa maneira, aumenta ou diminui o campo visual? Diminui, né? Mas se eu fizesse isso aqui com o espelho, ó, aumenta, né? Por isso que espelhos côncavos têm menor campo de visão e espelhos convexos têm maior campo de visão. É por isso que a gente usa os espelhos convexos, né? Para aumentar o campo de visão, né? Nos retrovisores dos carros, nas esquinas dos prédios. Show de bola. Agora eu acho que ficou honesta essa nossa aula. Agora eu acho que a nossa aula está bem honestinha. Vai dar para tu te divertir aí com os exercícios e trazer dúvidas na próxima aula. Já acabou a apostila 1, será, meu Deus? Você já tem a 2? Coisa linda. Já vai dar pra gente ir dando uma avançadinha de leve. Vou fazer o seguinte, cara, para não ficar enjoativo, a gente não ficar só nessa brincadeira aí. Vamos introduzir de repente a nossa próxima aula de Física C. E aí tu pode dar uma adiantadinha nos teus estudos de Física aí, para não pesar depois.